compartilharmos a palavra, abrirmos a palavra juntos. E eu separei uma mensagem que obviamente antes falou ao meu coração, para depois transmiti-la. Como vocês puderam ver, nos dias 16 e 17 nós teremos o nosso musical. E automaticamente quando você vai preparar o musical, você começa a mergulhar em alguns assuntos. Então, um dos assuntos que eu trarei aqui hoje tem um pouco a ver com o musical. Observando ali, lendo a palavra, tentando estruturar o musical, nós começamos a mergulhar nesses assuntos. E Deus tocou meu coração para que eu falasse disso há um tempo atrás com os jovens da nossa igreja. E hoje eu trago essa palavra aqui também para vocês. E eu espero que encontre morada aí no seu coração essa palavra. Quero, antes de qualquer coisa, orar a Deus para que Ele abra o nosso entendimento e para que as nossas limitações não impeçam o agir de Deus nessa noite, amém? Oremos. Grande Deus, querido Pai, nós te rogamos e te pedimos que o seu Santo Espírito nos ajude na compreensão da sua palavra e na compreensão da mensagem que o Senhor quer plantar nos nossos corações nessa noite. O Senhor sabe dos momentos em que eu orei ao Senhor para não falar o que eu acho que tem que ser falado, mas falar o que o Senhor quer que seja dito. E eu espero que nessa noite essa mensagem encontre o coração ao qual precisa dessa palavra. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, no meio de uma semana como essa, é bom nós termos uma palavra de incentivo, de ânimo, para continuarmos seguindo com força até a sexta-feira, que parece que está perto, mas não está tão perto assim, né? Tem o dia da quinta-feira todo e depois sexta-feira também. E essa palavra, no meio dela, você vai começar a pensar o seguinte: bom, será que essa palavra é uma palavra de motivação? Mas eu te convido a permanecer firme comigo até o final, porque no final você vai dizer, é uma palavra de motivação. Bom, todos nós temos aflições. Você tem aflição dentro do seu coração? Faz assim com a mão, por favor. Você tem muita aflição dentro do seu coração? Faz assim com as duas mãos, por favor. Você tem muita aflição dentro do seu coração? Faz assim com os pés também. Todos nós temos muitas aflições dentro do coração. E às vezes a gente se envergonha um pouco das aflições, porque todos os dias nós estamos aqui proclamando, dizendo, nós cremos que Deus pode todas as coisas. E Carla, eu tenho que dizer assim que eu e a Gra, a gente se olhou dizendo, parece que a Carla tem um informante. E eu sei quem é esse informante, é o Espírito Santo. Falou com a Carla da cara dizer, há algo impossível para o Senhor? Ela fez essa pergunta, eu e a Graça, a gente se olhou, e Deus ali confirma no nosso coração que a mensagem dessa noite é para a gente reafirmar, Jesus pode tudo, tudo. Então, quando eu pergunto sobre as aflições e nós afirmamos o tempo todo que nós confiamos em Deus, lá no fundo do nosso coração, às vezes resta uma dúvida. A gente às vezes se frustra com as adversidades da nossa vida. E eu gosto muito de observar a vida, me demorar assim nos detalhes, para tentar observar parábolas atuais. E eu quero compartilhar uma parábola atual com você. Eu estava certo dia indo pela Rua 9, chegando próximo ali a 29, tem um semáforo ali, e ali diversas pessoas ficam fazendo alguns malabares. Elas passam ali nos carros pedindo, né, dinheiro, enfim, uma contribuição. E um certo dia eu parei, era um dia bem cedinho, eu parei, vi que tinha alguns carros e tinha um rapaz que estava tentando fazer um malabar. Ele estava com aquela varetinha e na ponta um pratinho tentando girar. Tentei fazer isso na IBF, não consegui, não obtive êxito, é muito difícil. E ele tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou umas 5 vezes naquele período em que o semáforo estava no vermelho. Eu fiquei ali observando aquele rapaz e ele errou todas as vezes. Ele saiu dali, cabisbaixo, pegou aquelas coisas dele, saiu, sentou na graminha ali do lado, e aí ele deu um soco assim no chão, bravo, frustrado com ele mesmo. E eu fiquei pensando, nossa, ele se frustrou mesmo com essa situação de não ter conseguido. Ele nem sequer se sentiu no direito de levantar sua cabeça, passar pelos carros para tentar pegar algum recurso ali. Ele desistiu, ele foi, sentou-se e começou ali a falar com ele mesmo. Nossa, não consegui. Eu via nele essa sensação de desestímulo. Ele estava desestimulado a seguir. E eu vou fazer uma pergunta para você. Talvez essa situação seria fácil de resolver, sim ou não? Ele poderia ter pensado, bom, esse não é o único sinal vermelho da minha vida. Daqui a pouco o sinal vai fechar novamente.
E eu posso de novo estar ali tentando fazer o malabar, e para que eu possa ter êxito, então, levantar minha cabeça e passar recolhendo algum valor pelos carros. Essa situação, entre aspas, estava ou não estava sob seu controle? Até que estava. Ele poderia ter decidido no próximo sinal vermelho, ter seguido ali fazendo seus malabares, mas ele se frustrou. Com a gente acontece assim também, situações que às vezes são simples, que estão sob nosso controle de certa forma, e entre aspas, também nos fazem desistir. Só que quando eu paro para pensar nessa situação, fico pensando assim: se algo tão simples me faz desistir, imagina diante de uma grande adversidade que não está sob meu controle. Se eu já desisto em algo que está, entre aspas, nas minhas mãos, o que dirá em coisas que não estão sob meu controle? Minha avó, filósofa Lourdes, ela me ensinou duas coisas. Primeira coisa é que existe uma coisa que não está sob nosso controle, que é o amanhã. E com um dito popular, ela me ensinou muito sobre o amanhã. Ele não está sob nosso controle. E às vezes a gente quer controlar o futuro e se sente ansioso. Então, frase célebre da minha avó. Ela dizia o seguinte: não precisa ficar se preocupando. Você está ansioso demais. Você está se preocupando com algo que não está sob seu controle, que está no amanhã. E ela dizia assim: solta o porco. Vamos ver até onde ele corre e aí depois a gente tenta pegar. Aqueles ditos populares. E aí, na hora eu não entendi, não consegui compreender, mas depois de muito tempo eu entendi aquele pensamento filosófico profundo em que ela estava dizendo: olha, você está se preocupando antes da hora. Depois que o porco correr, você vê onde ele está e tenta pegar. Espere que as coisas aconteçam para você poder solucionar os problemas. Existem problemas que não podem ser solucionados antes do tempo correto. Você está ansioso demais. E uma segunda frase que a minha avó sempre utilizava, você já deve ter ouvido em algum lugar. Ela diz o seguinte: em tudo nessa vida se dá jeito, só não se dá jeito para a morte. Vocês também já ouviram, vocês têm também avós filósofas, certamente. Dessa forma, minha avó me ensinou que existe algo que não está sob nosso controle. E esse algo é a morte. Meus amigos, quando eu paro para pensar na morte, eu acho que a morte, de certa forma, é um dos registros, ou o registro, que nos mostra o quanto nós estamos destituídos da presença de Deus, que era para ser plena nas nossas vidas. Não sei se você já se demorou em ler Gênesis, mas lá em Gênesis Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra, com o haja de Deus. Ele cria o ser humano, ele vê que tudo aquilo é bom, mas de repente o ser humano se desvia dos caminhos que Deus havia proposto. Naquele momento, nós todos não estávamos prisioneiros ao tempo, nós estávamos na eternidade. Naquele momento, a morte, ela não nos perturbava. Naquele momento, a morte, ela não fazia parte do nosso cotidiano. Mas a partir do momento em que o pecado entra, a morte começa a fazer parte da nossa vida, das nossas aflições. E pasme você, nós enfrentamos diversas vezes durante a nossa vida situações de morte. E a morte parece que esfrega na nossa cara o quão limitados e impotentes nós somos. Quando eu olho para isso, eu percebo que a morte talvez seja uma das maiores adversidades, ou a maior adversidade que nós podemos enfrentar, e talvez aquela que vai esfregar na nossa cara o quão impotentes nós somos. Só que já fica aqui a reflexão: se nós desistimos em algo que está ali sob nosso controle, o que dirá quando estivermos diante de algo que não está sob nosso controle, que é a morte? Eu tive 2 episódios na minha vida marcantes, diante da morte, em que eu me senti totalmente impotente e questionei dentro de mim a minha certeza se Deus de fato tinha o controle de todas as coisas. Era o ano de 2016, era um dia de domingo, eu viria ministrar o louvor aqui na igreja, e aí eu recebi uma ligação de um amigo meu, um grande amigo. Esse meu grande amigo, ele chegou, me ligou e me disse: você pode vir até a minha casa, porque eu preciso muito falar com você?
E eu tinha uma amizade muito forte com ele desde pequenininho. E aí eu cheguei na casa dele, ele colocou em cima de uma mesa, assim, na nossa frente, alguns exames, e disse: é isso. Os médicos identificaram em mim uma doença, e eles disseram que se eu não realizar a cirurgia, eu vou morrer, eu tenho pouco tempo de vida. Eu me lembro que a gente olhava para os papéis, olhava para os exames, nós olhávamos para aquelas coisas todas ali em cima da mesa, um silêncio assim, estranho, uma família cristã, eu também cristão ali, e aí a gente fica naquela insegurança, e aí ele foi fazer a cirurgia, fez a cirurgia, ficou um tempo na UTI, saiu para o quarto, nós fizemos a festa de aniversário dele no quarto, na sua recuperação, mas num determinado dia, eu estava chegando em Rio Claro, recebi uma ligação da mãe dele, e a mãe dele me disse: olha, você tem o acompanhado em todo o tratamento, o levado, né, no seu tratamento, só que ele não passou bem hoje, voltou a ser internado, você pode vir aqui, por favor, no hospital? Eu me lembro que eu cheguei em casa, só peguei minhas coisas, saí sem muito olhar pare, nada disso, a gente vai desesperado, e eu cheguei no hospital, um pouco de tempo depois a Grazi chegou no hospital, nós estávamos lá, aguardando alguma notícia por parte do médico. A mãe dele ali naquela sala, na angústia em que ela estava, nós todos esperando, de repente o médico aparece e diz: posso falar com os familiares? A gente sentiu um aperto no coração, e eu me lembro a cena até hoje. Eu me lembro que quando o médico disse: nós perdemos o Éder, não há o que fazer diante da morte, nós perdemos o Éder. Eu me lembro que a mãe dele deu um grito assim muito grande, muito alto, dentro do hospital, e eu fiquei cego naquele momento, era um grande amigo para mim, eu atravessei a rua, fui ajoelhar atrás de um carro que tinha do outro lado da rua, fiquei lá orando, falando com Deus, conversando várias e várias coisas que só Deus e eu sabemos, e ali eu tive que enfrentar a notícia da morte e a impotência diante de algo que nos afronta ainda hoje. O segundo episódio aconteceu em 2021, foi um momento difícil, onde meu sogro foi diagnosticado com pedras no rim, e aí as pedras elas foram para a vesícula, e aí o médico disse: é preciso fazer a cirurgia para que isso não se complique. Fomos certo dia levá-lo em uma outra cidade, minha sogra ficaria com meu sogro, e aí o médico disse: olha, o quarto é compartilhado, tem que ficar um outro homem com ele, para que o acompanhante não se sinta, né, constrangido, e eu disse para minha sogra: eu posso ficar? Trouxe minha sogra aqui em Rio Claro, Iagrá, voltei para lá enquanto a cirurgia acontecia, levei um notebook para a gente assistir na parte da tarde, o Flamengo, o time do coração dele. Ele saiu meio-dia da cirurgia, ficou um pouco de tempo conosco no quarto, e aí os médicos acharam por bem levá-lo novamente para dentro. Eu fiquei naquela inquietação, desde as 5 da tarde, não queria comer, e fiquei lá, e de repente, às 9h30 da noite, o médico passa pelo corredor e diz: você pode entrar nessa sala aqui, por favor? Que eu queria falar com você. E aí eu entrei na sala e o médico disse: desculpa, mas não há o que fazer diante da morte. Perdemos o seu sogro. Eu me lembro que eu falei para ele assim: o senhor pode me dar licença, por favor? Ele ficou meio sem entender, saiu. Eu me ajoelhei naquele quarto de hospital, conversei com Deus, e eu lembro que a minha oração foi: Senhor, me ajuda a escolher as melhores palavras para que, se possível, a dor da família da minha esposa seja diminuída. Nesse momento, muitas pessoas criticam a igreja, eu não tenho uma referência paterna, mas naquele momento só veio na minha cabeça: vou ligar para o meu pastor. Liguei para o nosso pastor, tentei me recompor, voltei para a cidade de Rio Claro para dar notícia a todas essas pessoas da família. Quando a gente se vê diante dessa notícia, a gente diz: já seria pesado demais se acabasse aí. Concorda? Já seria pesado demais se acabasse aí. Mas a morte, ela não para. Há o pós. Pós a notícia, a gente ainda tem um momento de bastante sofrimento, que é quando nós nos reunimos numa sala, colocamos a pessoa ali no centro para podermos
está ali num velório. As pessoas todas ao redor, pessoas aflitas, lembrando do que aconteceu, da vida da pessoa, falando coisas boas. E aí nós estamos ali, num velório. Mas não para por aí. É preciso que num determinado momento, o caixão seja fechado, para que as pessoas peguem cada um numa alça e saiam levando uma caixa de madeira com quem você ama lá dentro, em direção à sepultura, que é quando nós colocamos a pessoa dentro de um espaço e pela última vez vemos aquele recipiente que comporta a pessoa a quem nós tanto amamos. Meus amigos, você deve estar se perguntando, por que é que nós estamos falando disso nessa noite? E eu falei que a mensagem era de esperança, porque há alguém que pode todas as coisas, e esse alguém é Jesus Cristo. Quando eu comecei a me demorar na palavra, e eu perguntando para Deus, por que é que o Senhor tem colocado isso no meu coração? O Senhor reafirmava, porque a minha palavra é viva e eficaz, e se diante da maior adversidade que vocês têm, que é a morte, eu venci, é para que você tenha confiança de que eu posso todas as coisas. E eu já vou começar aqui com uma pergunta: o que é o seu problema diante da morte? E o que é a morte diante do nosso Deus? A morte não é nada perto do nosso Deus. E eu quero me demorar em alguns textos bíblicos, para nós entendermos o que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite. Por isso eu peço sua ajuda, Lilian, por favor, você pode abrir em Marcos, no capítulo 5, versículo 35. Marcos, capítulo 5, versículo 35. Se você tiver sua Bíblia, quiser abrir conosco, ou quiser acompanhar aqui também, Marcos, no capítulo 5, versículo 35. Muito obrigado. Olha que interessante esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Jesus estava numa conversa. Chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Se encerrou aqui. Você está impotente diante da morte. Para que continuar incomodando o mestre? Mas o texto não termina por aí. Pode seguir, Lilian, por favor. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. No 37, Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. 39, então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e todo esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. 40, a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Antes que essa história termine, o que é que está acontecendo aqui? Alguém pode me responder? O que é que está acontecendo nesse exato momento, nesse texto bíblico? A morte está presente, mas há pouco tempo atrás eu falei das etapas pós-notícia da morte. O que é que acontece pós-notícia da morte? Um velório. Exatamente, é o que está acontecendo aqui. Uma multidão chorando ao redor do corpo da menina, e aí Jesus chega, chama o pai e a mãe, os discípulos, e o texto continua dizendo, pode seguir por favor, Lília, segurando pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. Pode seguir, Lília, por favor. A menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar, e todos ficaram admirados. Meus amigos, se o problema pós-notícia da morte é um velório, Jesus nos mostra na sua palavra que ele chegou no meio de um velório e resolveu a situação. Mas você pode pensar, acabou por aí? Não acabou por aí. Quero, por favor, Lilian, ler com a igreja, Lucas 7, por favor, 7, 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Olha o que diz o texto bíblico. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Na sequência, quando ele se aproximou da porta da cidade,
estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Pode seguir, Lilian, por favor. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se na outra situação era um velório, o que é agora? É um cortejo fúnebre acontecendo. No primeiro momento era um velório, todos estavam ao redor da menina chorando, a multidão, era um velório acontecendo. Nesse momento há um cortejo fúnebre acontecendo. É quando sai do velório e vai carregando o corpo antes de sepultar. Há um cortejo fúnebre. Jesus se enche de compaixão e diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o texto continua dizendo: o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus resolveu o cortejo fúnebre, acabou com a morte, acabou com o sofrimento naquele momento. E você pode dizer assim: mas acabou por aí. Jesus resolveu que seria um velório, Jesus resolveu que seria o cortejo fúnebre, mas e a sepultura? Quero ler um texto com vocês lá em João, no capítulo 11, no versículo 38, por favor, Lília. 11, 38. Essa história é muito conhecida e eu vou tentar resumir aqui em algumas palavras. Você sabe muito bem que Jesus tinha como seu grande amigo Lázaro. As pessoas chegam até Jesus para trazer informação de que Lázaro estava doente. Jesus continua fazendo o que estava fazendo e na sequência algumas pessoas começam a questionar: se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Se Jesus tivesse se antecipado, isso não teria acontecido com Lázaro. Mas a Bíblia, ela é fenomenal. Eu quero começar a partir do versículo 32, por favor, Lilian. 11, 32. Olha o que diz o texto. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu, caiu aos seus pés e disse: quem está dizendo isso? Maria. Ela corre até os pés de Jesus e ela diz o seguinte: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Seguinte, Lilian, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação, grande angústia. 34, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. E aqui um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia. Jesus vai, Jesus chora, mas o texto não termina aí. No 36, a Bíblia vai dizer: as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava, mas infelizmente já está na sepultura, não é mesmo? No 37, outros porém disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? 38, Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. E no 39, rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro vai ser terrível. E no 40, Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? No 41, por favor, Lilian. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque você me ouve, porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. E no 43 Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Jesus resolve a situação em um velório, Jesus resolve a situação no cortejo fúnebre, Jesus resolve a situação na sepultura. Jesus pode tudo, tudo, Jesus pode tudo. Eu não sei qual o tamanho do seu problema diante da morte, mas a morte não é nada para o nosso Deus. Jesus pode tudo. E talvez alguém pode dizer o seguinte: Jesus resolveu a morte em vidas alheias, mas Jesus também resolveu a morte quando passou por todo o sacrifício e morreu por nós naquela cruz do Calvário.
Ele pode todas as coisas. Eu disse para você que essa mensagem era uma mensagem para te trazer esperança. E eu quero que você saia daqui com esperança no coração, na certeza de que o nosso Deus, que resolveu o nosso maior afronto, o nosso maior problema e maior adversidade, se resolveu a morte, o seu problema não é grande demais para que o nosso Senhor resolva. Nessa noite, eu quero que você pense comigo sobre algo que a nossa Bíblia diz, que passa desapercebido, que está lá em Atos, no capítulo 2, se eu não me engano, Lília, versículo 24. Atos capítulo 2, 24. Isso. Você tem, por favor, outra versão? Pode ser NVI. Diz o seguinte: que Deus o ressuscitou porque era impossível que a morte segurasse Jesus Cristo. Era impossível, é isso que a versão diz. Era impossível. A morte não é grande demais para o nosso Deus. Quando nós vemos na palavra de Deus o quanto o nosso Deus é poderoso, nós observamos todas essas coisas, e aí nós achamos que Deus, de certa forma, tem a nossa limitação. Nós projetamos para Deus uma limitação que é a nossa limitação. Eu vou relembrar aqui você de algumas coisas que a Bíblia nos diz que Deus realizou. A Bíblia fala o seguinte, que Deus disse: haja, e as coisas passaram a existir. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas e elas comparecem. A Bíblia diz que Deus conhece quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, te conhece desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que um dia um homem, pela fé em Deus, chegou na frente do Mar Vermelho, cercado pelo Egito, bateu o seu cajado e o Mar Vermelho se abriu e eles passaram em seco. A Bíblia diz que uma pessoa infértil pôde ser mãe aos 99 anos. A Bíblia diz que há a ressurreição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus é aquele que detém tudo em suas mãos e que nada passa desapercebido aos seus olhos. A Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelas veredas da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A Bíblia nos enche de esperança, mas muitas vezes os nossos olhos começam a se fixar em coisas terrenas, em coisas que nos afrontam as nossas limitações. Eu quero te convidar a sair com esperança no seu coração. Que problema é esse que tem te feito abaixar a cabeça e parar? Qual é esse problema que tem te feito abaixar a cabeça e parar? Esse problema tem qual tamanho comparado à morte? Se Jesus pode tudo e superou a morte em todas as suas fases, superou a notícia da morte, superou sua própria morte, mostrou que está sob controle, tudo sob seu controle, em um enterro, em um velório, em um cortejo fúnebre. Se Jesus pode tudo, o quão insignificante se tornam os nossos problemas para que esteja ao alcance de Jesus de solucioná-los. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa que é bastante importante. Um dia, um cego pediu a Jesus: tem compaixão de mim. E algumas pessoas fizeram uma pergunta, que é uma pergunta um tanto quanto interessante, e disseram: quem pecou? Ele? Os seus pais? Jesus respondeu algo muito sábio: não, Ele é assim, está assim, para que a glória de Deus se revele. Jesus pode todas as coisas, mas muitas coisas que nós enfrentamos também para que a glória de Deus se revele e se manifeste. Se afirmamos seguir ao Mestre Jesus, por que não confiamos? Por que não fazemos a nossa parte? Tem uma coisa ali na história de Lázaro que é interessante de pensarmos. Está lá em João 11, no versículo 4, por favor, Lilian, que diz o seguinte, João 11, versículo 4, 11, 4. Obrigado. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. As adversidades também são oportunidades para que o milagre de Deus aconteça. Jesus, no nosso Deus,
o Espírito Santo, a Trindade, pode todas as coisas. Sabe de uma coisa? Eu fico pensando em algumas coisas da Bíblia, isso me chama a atenção. Haviam pessoas dentro de um barco, havia uma tempestade, e aí nós ficamos pensando, se eu estivesse nesse barco, por que comigo? Por que na minha vez? Deus não é poderoso o suficiente para resolver uma tempestade? Talvez esse pensamento começaria a fazer parte ali, do nosso consciente naquele momento. Mas há uma coisa interessante que eu gostaria de dizer para você. Permaneça no barco, permaneça confiando no Senhor, porque só vê a tempestade se acalmar quem está minimamente próximo a ela. Se você estiver distante das tempestades, é muito provável que você não veja a tempestade se acalmarem. Talvez você está olhando para a sua vida e dizendo, mas eu tenho enfrentado várias adversidades, existem algumas tempestades que estão acontecendo, mas só vê as tempestades se acalmarem quem está minimamente próximo a elas. Talvez seja uma chance de Deus trabalhar dentro do teu coração a certeza de que Ele pode todas as coisas de fato. Se as tempestades existem, são oportunidades para que a glória de Deus ela se revele. Qual o tamanho da sua tempestade? Perto das maiores tempestades que nós temos que enfrentar, que é a morte. Tem um grande amigo nosso aqui da igreja, que ele tem uma frase célebre, que é o Bima, e ele diz, vamos para cima. E ele coloca às vezes na mensagem lá no grupo, vamos para cima, e uns foguetinhos assim, né? Vamos para cima. Como diz aquela música, o Coliseu não parou a igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar o nosso Deus, e é com essa ousadia do Espírito Santo de Deus que nós vamos seguir pregando o Evangelho, mantendo os nossos princípios e confiando no nosso Deus, porque eu sei que não é fácil responder às pessoas quando elas dizem, você não serve a um Deus, porque Ele não te salva agora, porque Ele não resolve sua situação agora. São nesses momentos que nós vamos olhar para o alto e dizer, Senhor, continuamos confiando em Ti. A morte não é nada grande para que o Senhor possa solucionar. Os meus problemas não são impossíveis de serem solucionados, porque o Senhor é poderoso e é onipotente. A Bíblia, ela diz que algumas coisas começarão a acontecer, mas ela diz o seguinte, e há uma mensagem muito forte nesse texto bíblico, que diz o seguinte, quando algumas coisas começarem a acontecer, levante a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E eu sei que a Bíblia está falando nesse contexto da volta de Jesus, dos últimos acontecimentos, mas se a Bíblia nos dá esse conselho, diante de toda a adversidade que acontecerá nos fins dos tempos, levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima, nós devemos fazer isso nas diversas situações em que passamos. Quando eu olho para Jesus, eu vejo tanta coisa boa, eu vejo um Jesus maravilhoso, eu vejo um Deus que não deixa brechas para que nós, seres humanos, possamos duvidar, mas a nossa incredulidade faz a gente olhar para um problema pequeno, como aquele que eu falei para vocês no começo, de um simples malabares que deu errado em um sinal vermelho que poderia ser repetido no próximo. A gente olha para essas coisas e a gente começa a se desestimular. E a gente começa a projetar essa frustração para Deus, dizendo, cadê o Senhor que não resolve o meu problema? Cadê o Senhor que não está comigo? Cadê o Senhor que não me dá uma resposta? Nós começamos a projetar. E eu quero te convidar a olhar para o que de fato importa. Quero te convidar aqui, por alguns segundos, a olhar para aquela cruz. Essa cruz, ela tem uma representatividade muito grande, porque é uma cruz vazia. Não tem uma pessoa ali. Não há uma figura de Jesus Cristo ali. É uma cruz vazia, para nos mostrar que o nosso maior inimigo, que é a morte, foi vencido por Jesus Cristo. Nada é grande demais perto do nosso Jesus. Aquela cruz me mostra que Jesus Cristo ressuscitou, e que Ele vivo está, e que em breve, muito em breve, voltará para nos buscar, para que assim como a palavra diz, onde Ele estiver, eu esteja também, junto com todos vocês. Não é hora de abaixarmos as nossas cabeças, não é hora de fraquejarmos diante das adversidades.
É hora de olharmos para a palavra e dizermos: a morte não é nada perto do poder do nosso Deus. Ele chega num velório e resolve tudo. Ele chega num cortejo fúnebre e resolve tudo. Ele chega na sepultura e resolve tudo. Peço que você reavive isso no seu coração, dia após dia, e saia daqui com a certeza de que nosso Jesus pode todas as coisas. E se você entrou aqui nessa noite desestimulado com alguma situação adversa, se você tem enfrentado alguma doença, se você tem enfrentado problemas no seu trabalho, se você tem enfrentado problemas na sua família, saiba disso. Jesus pode tudo. Jesus pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Eu quero orar com você. Grande Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Nessa noite nós podemos perceber através da sua palavra que a morte não pôde segurar o nosso Senhor Jesus. Que Jesus chegou em meio ao que mais nos afronta, que é a morte, que mostra a nossa incapacidade, a nossa impotência, e Jesus resolveu a situação. Nessa noite, Pai, o Senhor sabe que muitas pessoas entraram aqui nesse templo desestimuladas, descrentes do teu poder, que é suficiente para resolver qualquer situação, mas que o Senhor traga de novo no nosso coração a chama do seu Espírito Santo e a confiança que excede todo o entendimento de que o Senhor é suficiente para tudo que nós precisamos, ó Senhor. Nos ajude a entender que as adversidades e as tempestades são uma oportunidade para que a tua glória se manifeste. E nos ajude a entender, Pai, que independente do que aconteça, nós devemos levantar as nossas cabeças, mantendo sempre a confiança naquele que reina sobre todo o universo. Nós repetimos aqui, Pai, a nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós só temos a Ti, ó Pai, e nós queremos Te agradecer, porque a Tua palavra nos ajuda a crescer em conhecimento, em graça, e nos ajuda a encher o nosso coração de esperança naquele que pode tudo. Eu termino essa oração dizendo a Deus: Jesus pode tudo, e eu quero te convidar, meus irmãos, a repetir isso comigo: Jesus pode tudo, Jesus pode tudo. Saia daqui com essa certeza no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe.